Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo abençoado, animado para estudar a palavra de Deus. Vocês são demais, hein? Vocês me animam a prosseguir com esse podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio. Essa é a 4ª temporada, estamos vendo o Evangelho segundo São Lucas, o médico amado. Hoje é o capítulo 13, a parte 3ª, episódio número 313. Vamos concluir o capítulo 13 hoje. E eu quero te contar um segredinho. Estes provavelmente serão os minutos mais bem empregados do seu dia, sabia? Os minutos mais preciosos do seu dia, quando você vai parar com calma, toda a correria do dia a dia, calmar o coração, ler um capítulo da Bíblia, ouvir a nossa pregação expositiva, que é a nossa explanação do que a Bíblia tem para nos ensinar. Esse é um momento muito joia, muito bom mesmo, tá bom? Então fica aí com a gente até o finalzinho. Se você tem gostado desse podcast, divulgue, fale para outras pessoas, comente, espalhe por aí, que a palavra de Deus, a um clique no seu celular aí, no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, em muitas plataformas, na Apple Podcasts, aí você encontra mais de 300 episódios, já estamos no 4º livro, explicando a Bíblia capítulo por capítulo, tá bom? Vamos lá então, sem perca de tempo, hoje nós vamos ver as palavras da despedida de Cristo à teocracia. Isso é muito importante. Vamos observar o seu lamento sobre Jerusalém, lá nos versículos 33 ao 35. Vamos ver ele falando sobre o primeiro e o último, o que é isso. O sentimento do Messias, as suas palavras cheias de uma emoção divina, carregadas de um sentimento sagrado. A gente vai ver tudo isso aqui. A liberdade humana, a persistência divina, tá bom? De forma rápida e sucinta. Quando Jesus ele caminhava firmemente em direção a Jerusalém, você vê lá no versículo 22 ao 35 do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, o povo percebeu e viu que uma crise ela estava próxima. Daí, a sua ansiedade para saber quantos seriam salvos no reino. Então eles consequentemente perguntam se o número dos salvos devem ser pequeno. Quantos vão ser salvos? A essa especulação, o Senhor dá uma resposta muito significativa. Olha o que ele disse. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Isso é o que diz o versículo 24. O versículo 26, nós vemos como é impressionante como os homens se enganam. E aqui nós encontramos o nosso Salvador afirmando que no final as pessoas virão afirmando que porque comeram e beberam em sua presença, porque ele ensinou em suas ruas, elas deveriam ser aceitas e salvas. Isso é o que elas pensavam. Muitos são mais viciados em especulações e controvérsias religiosas do que em decisões a partir de um caráter. Eles preferem argumentar um ponto do que ter certeza da sua salvação pessoal. Agora, qual era a porta estreita no tempo de Nosso Senhor? De qual porta ele estava falando? Era o apego a si mesmo como Messias humilhado, assim como a porta larga e o caminho largo eram a expectativa de um Messias glorioso e mundano. É fácil se apegar a uma causa mundana e vencedora. Não é preciso preparação espiritual para isso. Não, de forma nenhuma. Mas não foi fácil. Exigiu um esforço de abnegação a pegar-se ao desprezado.
Salvador, através de toda a sua triste e humilhante caminhada e experiência. E a mesma luta ainda é necessária. A causa de Cristo não é uma causa mundana vencedora. Você pode fazer melhor no sentido mundano sem se identificar com Jesus. Mas nenhum homem, anote isso, nenhum homem jamais terá motivos para se arrepender de se identificar com o Salvador. Não importa a abnegação que isso implique, vale a pena toda a luta. E Cristo mostra aqui nesse texto, neste capítulo, versículo 25 ao 30, claramente que o farisaísmo e o formalismo dos pecadores de sua época não era capaz de o salvar. Ou a seus pecados no dia da revelação do justo julgamento de Deus. O primeiro será então o último, enquanto o último na estimativa do mundo será o primeiro na estimativa de Deus. Sim, Abraão, Isaac e Jacó teriam recebido pouco reconhecimento dos fariseus do tempo de Cristo. Os patriarcas eram homens de espírito manso e quieto, que não procuravam exaltar-se. Portanto, nosso Senhor representa os desprezados chegando à sua casa no final, enquanto os fariseus agitados serão expulsos. No versículo 31 a 32, Cristo demonstra um certo desprezo pelo líder ali político por Herodes. Alguns dos pobres espíritos da multidão pensavam que Cristo iria se abater diante daquele rei assassino e que quanto mais cedo ele saísse de sua jurisdição, melhor. Mas assim que eles sugerem isso a Cristo, ele, em termos desdenhosos sobre o astuto rei, se manifesta. Ele o chama de raposa e diz a eles: digam a ele se quiserem. Eis que eu expulso demônios, eu faço curas hoje, amanhã e no terceiro dia eu realizarei o meu propósito. A perfeição da qual ele fala é aquela que é alcançada através da experiência. Cristo não tinha pecado, mas teve que passar por toda a gama de provações e tentações humanas, incluindo a própria morte. Ele passou por tudo isso. Olha o seu lamento sobre Jerusalém no texto. Nosso Senhor iria perecer em Jerusalém. A razão foi que ali, no versículo 33 ou 35, a política da nação ela estava sendo executada e todos os profetas encontraram ali o seu destino. E ainda assim Cristo ofereceu a sua proteção a uma cidade que já estava condenada. Tão facilmente como sempre a galinha reunia sua pequena ninhada sob suas asas, ele poderia reunir toda a cidade sob o seu cuidado e proteção. É uma bela e indireta prova da sua divindade. Nenhum mero homem poderia e teria se expressado assim dessa forma. Mas Jerusalém não aceita a sua proteção. Em vez disso, resolveu matá-lo como o último da linhagem dos profetas. Sim. Há toda a diferença no mundo entre a questão geral e especulativa, a questão pessoal e prática, entre perguntar: há poucos que são salvos? E perguntar: o que eu devo fazer para ser salvo? Pode ser que eles sejam curiosos, e nos versículos 23 e 24, ou imaginativos, ou que são visionários e que a religião oferece um amplo campo para investigação ou misticismo. Nós agimos assim quando queremos ver o lado divino do trato de Deus conosco, ou estamos ansiosos para saber os tempos e as épocas que o Pai colocou em seu próprio poder. Há poucos que se salvam, e esforçai-vos por entrar. Ou seja, a pergunta que para você se preocupar em responder é se você mesmo está no reino de Deus. Isso é preliminar a todos os outros. Essa é a coisa de importância primordial. Vale a pena cuidar, buscar diligentemente, buscar arduamente. Certamente a coisa mais inconsistente
autocondenadora e contraditória de todas é que os homens estejam pensando, planejando, discutindo, gastando tempo a fim de colocar outras pessoas no caminho certo quando eles mesmos estão tomando o caminho errado. Quando uma alma humana ela ouve e atende pela primeira vez ao chamado de seu Pai, se levanta para retornar ao seu verdadeiro lar espiritual, ela pode ser afetada por profunda solicitude espiritual e pode muito bem contar que o objetivo que busca, que vale todo o trabalho e toda a paciência para alcançá-lo. Então vem a mensagem do Mestre: esforce-se, lute, agonize para entrar, faça o esforço por mais árduo que seja, faça o sacrifício por maior que seja, passe pela luta por mais severa que possa ser, esforce-se para entrar e estar no reino de Deus. Não demorará muito para que você tenha sua recompensa, uma paz pura e inestimável, uma alegria profunda e permanente, em uma herança que nenhum homem, nenhum tempo pode tirar de você. Se esforce, não para ganhar, você já ganhou, mas para tomar posse daquilo que a graça de Deus te entrega, de graça. Olha ele falando sobre o primeiro e último no versículo 30, que interessante. O judeu que se orgulhava de ser o primeiro favorito do céu se tornaria o último na estima de Deus. Ele deveria suportar a penalidade devida à raça culpada, que não sabia o dia de sua visitação, mas imergiu suas mãos no sangue do seu próprio Messias. As cenas testemunhadas na destruição de Jerusalém, lá no ano 70 depois de Cristo, pela destruição ali feita pelo exército romano, são comentários suficientes sobre essas palavras de Cristo. Mas essa palavra tem um significado muito mais amplo e está continuamente recebendo iluminação e ilustração. Olha o sentimento do Messias no versículo 34. Umas palavras cheias de emoção divina, carregadas de um sentimento sagrado. O coração de Jesus estava evidentemente cheio de um profundo e eterno arrependimento ao contemplar a culpa e a condenação da cidade sagrada. Forte emoção, respira, transpira em cada palavra desse lamento. O Espírito infinito é aquele em quem não está apenas aquilo que responde à nossa inteligência, mas também aquilo que responde à nossa emoção. E isso, é claro, de uma maneira que responde à sua divindade. Ele se alegra com o nosso retorno ao seu lado, ao seu serviço. Se alegra com o nosso crescimento espiritual, por nossa obediência e atividade. Ele se agrada de nosso silêncio e submissão quando não entendemos sua vontade, seu caminho, seu tempo, mas nos curvamos à sua santa vontade. Ele se entristece com a nossa distância espiritual dele, se entristece com a nossa negligência, nosso retraimento, entristece-se com o nosso pecado. Ele olha com um profundo amor divino para uma igreja, um filho seu que está rejeitando a sua graça, como Jerusalém fez, e sobre quem, como ela, há uma condenação lamentável. Veja a persistência divina. Ele dizendo: quantas vezes eu teria reunido. O Salvador desejou, se esforçou para reunir os filhos de Jerusalém sob sua graciosa tutela. Não uma, nem duas, nem 3 vezes. Seu esforço era um ato frequente de misericórdia, foi repetido e prolongado. Deus insiste conosco, deixando de golpear, embora o golpe seja devido e merecido. Ele é vagaroso em irar-se, de grande misericórdia. Mas ele faz mais do que isso. E é mais do que isso. Ele continua a nos buscar para nos salvar. Ele nos segue em sua paciência divina através da infância, da juventude, da vida adulta, dos primeiros anos até os anos de declínio, com seus ensinamentos e sua influência. Ele nos fala por sua palavra,
por seu ministério, por sua providência, por seu espírito. Ele procura nos ganhar, nos alertar, nos alarmar, nos humilhar e assim nos salvar. Quantas vezes e de quantas maneiras nosso Salvador nos procura. Quantas vezes ele se esforça para nos reunir sobre a sombra de seu amor. Quantas vezes. É muito inútil tentarmos reconciliar a onipotência e soberania de Deus com a nossa liberdade, o seu direito e poder sobre nós com o nosso poder de agir de acordo com nossa própria vontade. O assunto está além de nossa compreensão e é verdadeira sabedoria deixar em paz isso. Como um pico de montanha inacessível que não podemos escalar, há perigo senão morte na tentativa. Mas os fatos estão diante de nós, visíveis como a própria montanha. Deus tem poder sobre nós e exerce esse poder com benignidade e paciência. Mas ele não interfere em nossa liberdade. Isso, de fato, seria tirar a nossa humanidade, nos rebaixar do nível de crianças para o de criaturas irresponsáveis. Ele nos deixa livres, e somos livres, para nos opor à sua vontade soberana, resistir à sua graça divina. Não sei até que ponto isso acontece, ou ele permite. Sermos surdos à sua voz suplicante e convidativa. Ele desejaria que fôssemos recuperados, erguidos, engrandecidos, enobrecidos e muitas vezes não somos. Jerusalém, Jerusalém, muitas vezes eu quis, muitas vezes você recusou-se a ser atraída para o seu Redentor. Não apenas podemos e resistimos à graça de Deus, nós podemos continuar a fazê-lo e nós continuamos. Nós podemos passar a nossa vida em uma longa disputa com o amor redentor de Deus. Podemos repelir as propostas de misericórdia e continuar rejeitando a oferta de vida eterna de nosso Pai. Eu não sei até que ponto vai essa resistência. Por todos os anos e períodos de uma vida longa de privilégios que Ele nos oferece, nós rejeitamos. Você tem rejeitado? Você tem aceitado? Ou você tem teimado, brigado e insistido em estar longe do Pai? Venha depressa, ainda dá tempo. Eu te encontro no próximo episódio, onde nós vamos começar o capítulo 14. Tá joia? Um abraço, até breve. Obrigado pela companhia, pela audiência e pela paciência. Se Deus quiser, a gente volta em breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.